Marcos capítulo 5, versos de 1 a 8. E justamente a gente vai estar trabalhando hoje, tá certo? Nessa música que a gente, que a nossa igreja compôs, suficiente. O tema da nossa mensagem hoje é suficiente. Ele é suficiente. E aí eu quero ler esse texto, Marcos capítulo 5, de 1 a 8, e depois eu vou ler os versos 14 e 15. Estão comigo, gente? Segue em casa também. Assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Noutra tradução tem Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem, olha aí a situação dele, gente. Um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prender. Diga comigo, ninguém. Vamos lá, gente, ninguém. Ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo concorrentes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, não me atormentes. Pois Jesus, por que ele disse isso? Porque Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Porque Jesus disse isso, ele gritou: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que por Deus, que não me atormentes. E aí eu vou ler o 14. E aí ele pede, os demônios saem, entram nos porcos, e depois você lê o texto. Mas o 14, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que aconteceu. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Viram ali o homem que ninguém conseguia amarrar, que ninguém conseguia prender, que gritava, que se cortava, que andava nos sepulcros, improvável. Viu ali o homem assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Viram ali o homem assentado, ou seja, Jesus restaurou o autocontrole. Vestido, Jesus restaurou a dignidade. Em perfeito juízo, Jesus restaurou a identidade, a consciência, a inteligência. Suficiente. O que é suficiente, gente? Suficiente significa que basta, que satisfaz, que é completo, que preenche totalmente. Algo que por si só é completo. E aí quando a gente olha para o texto, eu gosto dessa palavra e foi o tema da composição da nossa igreja. Ninguém era suficientemente forte. E aí quando Jesus aparece, tudo muda, tudo muda. Quando eu olho para essa situação, eu digo assim: se para essa pessoa Jesus foi suficiente, quanto mais para você? Quanto mais para você? Seria uma tentativa minha frustrada se aqui 30, 40 minutos eu venha falar da suficiência de Deus. Mas eu quero falar de
algumas coisas que, para mim e para você, se a gente sair hoje aqui, escuta comigo, você que está comigo online. Se você tomar posse disso, colocar na sua vida, muda tudo, mudou para aquele homem, vai mudar para a minha vida e para a sua vida. A primeira coisa, o seu amor é suficiente. O amor de Jesus é suficiente. Eu amo o texto de Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Romanos 8, versos 31 a 39. Eu quero que você leia comigo. Vá lá, leia comigo. Eu tentando abrir o celular e não era meu. Eu disse coisa estranha. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho. Gente, o amor dele é suficiente. Ele diz assim: Deus não poupou Jesus. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele e, de graça, todas as coisas? Quem me fará alguma acusação? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti. Enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por meio daquele que? Somos vencedores por meio daquele que nos amou, por estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem um presente, nem um futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, diga comigo, gente, nada. Todo mundo, nada. Nada vai separar Deus de você. Gente, para mim, o que é amor? O que é amar uma pessoa? Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. Tem várias coisas que eu amo. E quando a gente fala de amor, e dependendo da pessoa e de quem, amor significa zelo, amor significa cuidado, amor significa sacrifício, amor significa valorizar, amor significa colocar o outro antes do que eu. Quantas vezes por causa do amor você diz assim, não, eu prefiro que o outro receba. E gente, quantos aqui, e aí eu puxo na figura do pai ou da mãe, quantos pais dizem assim, eu prefiro me sacrificar para ver o meu filho, para ver a minha filha. A esposa com o esposo, amor de casal, e quantas coisas. Gente, quando eu falo de amor, você entende, você sabe muito bem o que é que eu estou falando. Mas, Cláudio, o amor de Deus é diferente. Gente, o amor de Deus é diferente. Eu posso variar, por mais que eu ame a minha esposa, pode ser que algum dia não esteja muito bem a gente. Pode ser, mesmo eu tenho um amor pelos meus filhos, pode ser que em determinado momento eu estou chateado, não dá, fica meio complicado. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Hoje eu venho dizer para ti aqui que o amor de Deus para a tua vida é suficiente. Ele é invariável. Deus não varia, Deus não tem variação. E se você está bem hoje com Ele, Ele te ama. Amanhã pisou na bola, Ele continua te amando. Ele não tem como Deus mudar. Ele é amor. Eu e você amamos, eu e você agimos em amor. Deus é diferente, Deus é amor. Deus é
amor. Deixa eu te falar uma coisa, se há alguma dúvida na tua cabeça, será que Deus se importa? Será que Deus vai cuidar? Será que Ele está olhando? Será que Ele está pensando em mim? Será que pode ser que Ele se esqueceu? Não tem como. Ei, é suficiente, é completo, não tem remendo, não dá para remendar. Deus te ama e ponto final. Deus te ama e ponto final. O amor de Deus é suficiente. Se agarra com o amor dele. Se agarra com o amor dele. Porque pode ser que a gente aguarde o amor de uma pessoa. A gente aguarde o amor que é frustrado. Talvez eu e você, ao longo da nossa vida, nos frustramos com algumas coisas com relação a pessoas que disseram que nos ama, que se importaram com a gente. E elas disseram a verdade. Elas fizeram o melhor. Ei, mas são humanas. O amor de Deus é suficiente. Deus não é contra você. Acorde, viva, ei, desfrute a vida com uma certeza. O amor de Deus é suficiente. Deus me ama e isso é invariável. Deus não vai mudar jamais. Isso não vai mudar. E se Ele me ama, Ele vai cuidar de mim. E se Ele me ama, Ele vai zelar pela minha vida. E se Ele me ama, Ele vai disciplinar a minha vida. Ele vai me ensinar. Porque a Bíblia diz que se Ele não poupou o seu próprio filho, antes nos entregou, isso já é suficiente para dizer que o amor de Deus, pronto, o amor de Deus é suficiente para a minha vida. Já pensou se a gente se pega com isso, gente? Já pensou se a gente se agarra com isso? Já pensou se a gente vive essa verdade? Já pensou se isso se torna realidade para a minha vida e para a sua vida? Todo dia alguma coisa, olha, ali está faltando aquilo, está faltando. Mas Deus vai cuidar, mas Deus me ama, mas Deus vai estar, mas Deus vai me amar. Vai me amar não, Deus vai me pegar, Deus vai cuidar da minha vida, Deus vai esquecer de mim. Deus me ama, o amor de Deus é suficiente. Mas também não é só o amor dele que é suficiente. A sua graça é suficiente. Se o amor é suficiente, a sua graça é suficiente. E o texto diz o seguinte, o mesmo texto, não é? Romanos, não é? Romanos capítulo 8, o mesmo texto diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas. E de graça todas as coisas. Sinceramente, gente, eu já tentei, eu já pesquisei, eu já me aprofundei, eu já, de novo, estudei, eu já tentei. Eu não consigo entender a graça de Deus. Eu não consigo entender a graça de Deus. E se a gente começar a tentar explicar a graça de Deus, dá um nó na nossa cabeça, porque a gente não é Deus. Não dá, gente, não dá para entender. O ladrão da cruz. Eu podia falar vários exemplos. O ladrão da cruz me dá um nó na cabeça. Não tem teologia. Não tem, se você tentar explicar o perdão de Deus e a graça de Deus com aquele homem na cruz, dá um nó na nossa cabeça. Porque o pessoal diz assim, não, mas é um bom ladrão. Eu nunca vi ladrão bom. Se tiver, me apresente. Já pensou? Assalto. Calma, calma. Eu sou um ladrão bom. Eu não quero lhe assustar. Se possível, você poderia passar a sua carteira? Calma, calma. E o seu cartão de crédito? Olha, escreve a senha, porque eu não quero forçar. Já pensou, gente? Não tem ladrão bom. Ainda bem que não está, né, culto online nos presídios. A propósito,
A propósito, eu não sei quem estava pregando aqui, e aí estava pregando culto online, né? Os presídios, o pessoal lá no presídio. Aí disse assim: ei, você precisa pregar o evangelho, você precisa pregar o evangelho, você precisa pregar. Quantas pessoas você já levou para o céu esse ano? Aí um voluntário nosso, né, lá no presídio, um interno conversando com outro, disse: esse ano foram só 4. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas a gente pode celebrar a vida deles, amém, gente? Glória a Deus. Ei, gente, dá um nó na nossa cabeça com relação ao ladrão da cruz. Dá um nó na nossa cabeça, gente. Pastor, não é justo um negócio desse. O cara passou a vida toda, faz não sei o quê, e vai. E aí, tá morrendo lá, o outro diz: se você for o Cristo, salva você mesmo. Aí o outro diz: rapaz, fala dele não, cara. A gente está aqui porque a gente merece. Jesus, lembra-te de mim. Quando estiver no paraíso, Jesus olha para ele. Instantâneo. Hoje, você vai estar comigo lá. Gente, dá um nó na nossa cabeça. Assim, mas por quê? Eu lá sei por quê, gente. Porque Deus é Deus. Mas isso tem algo maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Isso mostra graça. E o que é graça? Graça é graça, amor imerecido. Qualquer coisa que eu e você tente fazer para atrair o amor de Deus é salário. Estão entendendo? É pago. Não tem cartão de crédito com Deus. Não tem dinheiro que pague Deus. A notícia é boa para mim e para você, gente. O amor de Deus, ele é suficiente, mas a graça de Deus é suficiente. O que é que significa graça? Deus te ama de graça. Deus te ama sem você amar. Deus continua te amando. Pastor, eu gosto desse culto, eu estou aqui, estou assistindo online, gosto tanto dessa igreja, mas eu sou ateu. Pode ser que eu não goste de Deus, mas o meu problema é outro. O meu problema é que eu não acredito em Deus. O seu problema não é esse. O problema não está você não acreditar em Deus. O problema seria se Deus não acreditasse em você. Se você não acredita em Deus, Deus continua te amando e acreditando na tua vida. É invariável, gente. Agora, graça não significa... Ei, escuta aqui, peraí, escuta aqui. Graça não significa gratuidade. Graça significa que alguém pagou o preço por mim. E porque está pago, ele diz assim: é para você, 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 é para você. Ei, o amor dele por mim é de graça. O perdão dele é de graça. A vida dele, para mim, para você, é de graça. A salvação é de graça. Eu e você, nós chegamos diante do Pai de graça. A bênção de Deus é de graça. Mas pastor, pelo amor de Deus, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa e Deus continua me amando? Sim. Mas quanto mais eu entender que Deus me ama, e é invariável, e quanto mais eu entender que é graça, mais eu vou amá-lo. Porque se um Deus que me ama pela graça, quanto mais eu vou amá-lo. A graça não me leva à irresponsabilidade. Quando eu entendo a graça de Deus, a graça me leva a amar a Deus cada vez mais. A graça é libertadora. A graça não leva a gente à libertinagem. A graça leva a gente a amar mais a Deus. E quanto mais eu entender da graça, mais eu vou apontar para Jesus.
porque eu não recebo porque eu mereço, eu recebo por causa de Jesus. Deus me atende não é porque eu sou bonzinho ou deixo de ser. Deus me atende por causa de Jesus. Gente, a graça dele é suficiente. O amor dele é suficiente. Mas também, terceira coisa, e o seu perdão é suficiente. 1 João capítulo 1, verso 7. 1 João capítulo 1, verso 7. Diz assim: se porém andarmos na luz como na luz ele está. 1 João 1, 7. Diz assim: se andarmos na luz como na luz ele está. Vamos lá, gente. 1 João 1, 7. Se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de que, gente? De alguns pecados. Não, nos purifica de alguns pecados. Nos purifica de todo pecado. O seu perdão é suficiente. Quando você lê a história de Marcos capítulo 5, você vai, depois que as pessoas chegam lá e encontram aquele homem vestido, assentado, de sã consciência, juízo no lugar, as pessoas ficam assustadas. Ele chega e diz assim: Senhor, eu quero te seguir, Senhor meu Deus, eu quero ser teu discípulo. Como se fosse: eu quero te pagar, Senhor. O Senhor fez coisa para mim, eu quero te pagar. Assim, Jesus diz assim: não, você não precisa me seguir, não. Vai para a tua casa, vai para os teus familiares e anuncia a compaixão de Deus pela sua vida. A compaixão. Seu amor é suficiente. A sua graça é suficiente. Eu não preciso, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para ninguém se glorie. É graça, salvação é de graça, perdão é de graça. Eu vou diante de Deus por causa da graça, Deus me atende por causa da graça. É graça de Deus, mas também o perdão dele é suficiente. Não existe pecado tão grande que o amor de Deus não venha ser maior. E não existe um pecado tão sujo que o sangue de Jesus não tenha poder para limpar e perdoar. Mas pastor, você não sabe o que é que eu fiz. Não precisa contar, não. Deixa eu falar uma coisa. O sangue de Jesus tem poder de perdoar esse pecado. Mas Jesus, pastor, você não sabe o que é que o sangue de Jesus tem poder para perdoar os seus pecados. E é suficiente. O perdão de Deus é suficiente. E quando a gente começa a entender sobre o perdão de Deus, é suficiente, é completo. Não precisa de remendo, é suficiente. A graça de Deus é suficiente. O amor de Deus é suficiente. O perdão de Deus é suficiente. Quando a gente começa a entender que o perdão de Deus é suficiente, a gente vai começar a se perdoar. Porque se Deus, sendo Deus, te perdoa, quanto mais você. Quanto mais a sua vida, quanto mais você. Ei, o amor de Deus é suficiente, a graça de Deus é suficiente, o perdão de Deus é suficiente, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, desculpe, 1 João 2, 1, olha, 1 João 2, 1, olha aqui, gente, esse texto, diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas, para que vocês o que, gente? Não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o que, gente? Um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Você tem um advogado.
você não tem um acusador. Só se você pisar na bola. Jesus vai dizer assim: Pai, eu conheço o Sácio. Perdoa. Ítalo, você tem um advogado. Fábio, você tem um advogado. Júlio, você tem um advogado. Eu e você, nós temos um advogado. Abra sua boca e diga assim: eu tenho um advogado. E o meu advogado é Jesus. A gente está na palavra. Isso aqui não é conversa do Costa Neto. Isso aqui não é conversa de religião. Isso aqui está na palavra de Deus. O amor dele é suficiente. A graça dele é suficiente. O perdão dele é suficiente. É suficiente. Mas também, outra coisa, a sua salvação é suficiente. A salvação é suficiente. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação de Deus é suficiente. O escritor, livro de Atos, disse assim: não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu só existe um, Jesus Cristo. A salvação é suficiente. Ei, gente, salvação de quê? Salvação de quê? Quando a gente olha aquela história, aquele homem foi salvo de quê? Primeiro, o que é que Deus nos salva através de Jesus? Deus nos salva através de Jesus do inferno. A gente, nossa cultura de igreja, e nem era a cultura de Jesus, a nossa cultura do reino de Deus, que a gente entende aqui na nossa igreja, não é pregar o evangelho e você seguir Jesus por causa do medo. Não é por medo do diabo, não é por medo do inferno. Mas o fato da gente não falar, não precisar falar do diabo, precisar falar, a gente fala quando precisa. Não precisa, a gente não fala. Não precisar, ou se precisar, a gente fala. Ou se a gente não mencionar muito a questão do inferno, não é porque a gente não acredita, não, pelo contrário, o inferno existe. Gente, a salvação dele é suficiente para livrar você do inferno. 10 pessoas se alegraram. Você, em Jesus, não vai para o inferno. Você vai para o céu. Você vai para o céu. A Bíblia diz que quem crê tem o quê, gente? Quem crê nele tem a vida eterna. Eu amo esse texto. 1 João capítulo 6. 1 João capítulo 6. Eu amo esse texto que diz o seguinte, capítulo 6, capítulo 5, né? 1 João, capítulo 5, verso 10. 1 João, capítulo 5, verso 10. Diz o seguinte, gente, olha que texto lindo. Diz assim, sabemos, né? Deixa eu ver aqui, só para pegar aqui. Aquele que crê no Filho de Deus, vamos lá. Quem crê, vamos lá, gente, todo mundo comigo, 1, 2, 3. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus, faz mentiroso. Ele continua, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E aí ele continua, e o testemunho é este. Qual é o testemunho, gente? Vamos lá, 11. Continua. Vamos falar alto, gente, confiante. 1, 2, 3. Quem não tem o Filho de Deus, quem tem o Filho tem o quê, gente? Que vida?
Que vida, gente? Eterna. Quem tem o Filho, Deus diz assim, esse é o testemunho. Essa é a promessa. Isso é que eu digo para você. Quem crê no Filho tem a vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O céu é o teu destino, meu irmão. Se você partir daqui, você não vai para o inferno. Se Jesus Cristo é o teu Senhor, você vai para o céu. Suficiente. A salvação dele é suficiente, mas também Deus nos salva do pecado. Em Jesus, a salvação dele é suficiente. E como é que é ser livre do pecado? Ser livre do pecado, ser liberto do pecado, não é sobre eu não posso fazer. E aí, cara, vamos lá? Pai, cara, bicho, não posso fazer não, ó. Ei, e aí, amiga, vamos lá? Não posso fazer isso não. Pastor, estou entendendo não. E uma pessoa liberta, não é, eu não posso fazer, eu não quero fazer. Eu tenho o poder de fazer, mas eu não quero. Não acredito. Eu não quero. Mas por causa de quem? Por causa da salvação em Jesus Cristo. Esse vício que está controlando a tua vida, a salvação de Jesus é suficiente. Isso que está te amarrando, está tirando você de você, Jesus Cristo é suficiente. Deixa eu te dizer uma coisa, a salvação de Jesus te livra do inferno. E é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Mas a salvação em Jesus me livra do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Deixa eu mostrar para você, livro de Romanos, capítulo 6. Você pode ir comigo, Romanos, capítulo 6. Versículo 14, Romanos 6, 14. É suficiente a salvação. Sim, porque o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida. Pois o pecado, o que, gente? Vamos lá, gente? Não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Ei, em Jesus Cristo, essa imoralidade não tem mais poder sobre a sua vida. Essa indecência não tem mais poder sobre a sua vida. Esse vício não tem mais poder sobre a sua vida. Como é que eu faço? A salvação de Jesus é suficiente. A salvação de Jesus é suficiente. Eu poderia citar pessoas aqui que eram amarradas, que eram presas, inteligentes, negociantes, empresários, vencedores em tantas áreas, mas não conseguiam vencer a si mesmo. A salvação de Jesus é suficiente para levar você para o céu. A salvação de Jesus é suficiente para quebrar na sua vida o pecado. E a salvação de Jesus é suficiente para livrar você do diabo. O texto diz que ele era endemoniado. Tinha vários demônios, tinha legião de demônios. O diabo existe porque Jesus falou. O diabo existe porque está na palavra. O diabo existe porque ele tem feito coisas horríveis. Maior do que ele se chama Jesus Cristo. E Jesus é suficiente sobre a sua vida. Suficiente sobre a sua vida. Ai, pastor, mas eu soube ali que... eu soube ali, eu tive um sonho e vi um negócio assim, um negócio aquele, no peito, um negócio, não sei o que. O que é que eu faço? Clama o nome de Jesus. Ele é suficiente só. Ele é suficiente. É suficiente. Para algumas pessoas... O diabo é tão grande, 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 se Jesus der bobeira,
Jesus perde. Porque tudo é o diabo. O diabo, não, porque o diabo, não, porque o diabo é o diabo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus é suficiente nessa história. O que eu amo nessa história, de Marcos capítulo 5, o próprio diabo se ajoelha diante de Jesus e o reconhece como Filho de Deus. O diabo pede misericórdia a Jesus. Jesus, não me perturbe, pelo amor de Deus. Noutra tradução, ele está dizendo assim: tu queres comigo, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, por amor de Deus, não me perturbe. Assim, Jesus, pelo amor de Deus, deixa eu quieto aqui. Jesus assim, sai. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. O amor de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente. O perdão de Deus é suficiente. A salvação de Jesus é suficiente. E é suficiente para quebrar o pecado da tua vida. Você vai sair liberto daqui. É suficiente para quebrar, anular o inferno da tua vida. Você vai para o céu. E é suficiente para quebrar toda a amarra do diabo sobre a sua vida. Finalmente, o poder dele é suficiente. Por que é suficiente? Porque Jesus tem autoridade. Diga comigo, gente, autoridade. Eu amo esse texto de Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Diz assim: João, né, ele está tendo uma revelação de Jesus. Depois você lê esse capítulo 1, é lindo o capítulo 1. Ele tem uma revelação de Jesus. Olha aqui para mim, gente, quem era João? João era íntimo de Jesus. Aqui o apóstolo João, aquele que a gente conhece, que deitava no peito de Jesus. Ele era íntimo de Jesus. E aí ele tem uma revelação, ele está vendo algo espiritual, o reino espiritual, o céu, as coisas espirituais. E ele começa a ter uma revelação de Jesus. Esse Jesus ele não conhecia. E aí ele diz o seguinte, João às 7 igrejas, no capítulo 1, verso 4, que se encontram na Ásia, aí ele fala, e aí ele diz, né? E da parte de Jesus a fiel testemunha, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu. E aí ele começa a ler, começa a escrever e a falar das coisas de Deus. E aí ele diz o seguinte: achei-me, no versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu vi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, no versículo 11, o que vezes escreve em livro e manda à igreja, tal, ele diz assim, né? Aí ele, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me vi 7 candelabros de ouro, 13. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. E o 14, com a veste que estigava os pés, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos, não é? Deixa eu ler aqui na minha tradução, seu rosto brilhava como o sol. O 16 tinha na mão direita 7 estrelas, na sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés, porém ele pôs sobre mim a mão direita dele, dizendo, se não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive e estive morto, mas que estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu gosto disso aqui. E tenho o que, gente? E tenho o que, gente? E tenho o que, gente? Eu tenho a chave da morte do Hades.
Ah, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, no dia que você partir aqui, não foi doença que te levou, não foi o cão que te levou, não foi um acidente que te levou, quem te levou foi Jesus, quem te levou foi Jesus Cristo. A nossa cabeça não entende isso. Por quê? Porque se eu e você, nós somos de Jesus, Jesus tem a chave. Ele tem autoridade. O problema nosso é que a gente acha que filho de Deus morre com 183 anos na Grécia, tomando água de coco e levando massagem. E dizendo assim, morri. A senha está com cada um da gente. Mas deixa eu te falar uma coisa, quem tem autoridade sobre a sua vida, meu irmão, não é doença não, quem tem autoridade sobre a sua vida é Jesus. Ele é que diz, meu filho, chegou a hora, vem aqui para mim, vem para o céu, Ele tem poder. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, Jesus é Cristo, é poderoso, e o poder dele é suficiente, a graça dele é suficiente, o amor dele é suficiente, a paz dele é suficiente, a autoridade dele é suficiente, a vida dele é suficiente, a esperança dele é suficiente. Ei, deixa eu te falar, hoje eu vim aqui dizer para você que ele é suficiente e poderoso. Ele vai quebrar cadeias, ele vai levantar a sua vida, ele tem poder sobre a minha vida e a sua vida. Ninguém foi suficiente e forte, mas ele é suficientemente forte para perdoar os teus pecados, para libertar a tua vida, para dar vida à tua vida. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é acima de todo nome. Jesus Cristo, o poder dele, seja cheio do amor dele, seja cheio da vida dele. Você em casa, você em um hospital, você no trabalho, ele é suficiente. Dizer mais uma vez, vamos dizer juntos, ele é, tu és. Tu és forte o suficiente para quebrar cadeias. Tu és forte o suficiente para me transformar e me restaurar. Tu és forte o suficiente para curar doença que nada mais cura. Tu és. Eu te adoro. Eu te adoro, eu te exalto, minha vida. Você pode dizer, fazer dessa oração, essa música é a sua oração. Eu te adoro, eu te exalto, minha vida entregue. Desde a última fila até a primeira, meu lado direito. Eu te adoro. Minha vida entrego inteiramente para ti. Eu te adoro, eu te exalto. Ele é suficiente, ele é suficiente. Abra sua boca, vamos declarar. Pois tu és forte o suficiente para quebrar cadeias e me libertar. Vamos só clamar o nome de Jesus.
Agora, clama o nome de Jesus, clama o nome de Jesus, clama o nome de Jesus, clama o nome de Jesus sobre essa doença, clama o nome de Jesus sobre esse medo, clama o nome de Jesus sobre esse vício, sobre essa droga, clama o nome de Jesus sobre essa prisão, clama o nome de Jesus sobre essa imoralidade, clama o nome de Jesus sobre o teu casamento, clama o nome de Jesus, clama. Ei, gente, clama o nome de Jesus, clama o nome de Jesus, começa a clamar. Jesus, tu és suficiente, Jesus, tu és suficiente, Jesus, tu és suficiente. Vamos lá, igreja, vamos lá, você em casa, clama o nome de Jesus.